Olá, vamos conversar agora sobre a gestão de materiais numa condição de incerteza, quer dizer, quando eu posso registrar atrasos na entrega do fornecedor ou eventualmente oscilações à demanda. Nessas situações, de um modo geral, vamos então supor a introdução de um estoque de segurança. Esse estoque de segurança vai trazer custo para a nossa gestão de materiais, apesar de não alterar lotes econômicos de compra. Nessa nossa conversa, temos então o objetivo de entender os desafios para a gestão de materiais, incorporando a figura da incerteza e dos estoques de segurança. De conversas anteriores, vimos que a gestão de materiais precisaria se preocupar com dois custos: o custo de estocagem, quanto manter em estoque, a partir daí quais as implicações, sejam de custos explícitos ou implícitos, e o custo do ressuprir, que aqui estamos chamando de custo de pedidos, quanto é que eu vou arcar com o transporte até a minha operação desses insumos que eu preciso colocar. E aí, em linhas gerais, passamos a ter uma relação de perda compensatória ou de trade-off entre o pedir e o estocar. Quer dizer, entre uma operação just in case, quer dizer, mantendo mais estoques, ou uma operação just in time, menos estoques, com pedidos mais frequentes. Ora, quando nós consideramos os efeitos conjuntos da estocagem do pedido, essa curva do custo total, de um modo geral, é possível perceber nela a existência de um ponto mínimo. Nesse ponto daqui eu teria mínimo custo total, e esse ponto nós costumamos chamar de lote econômico de compra ou leque. De um modo geral, as premissas simplificadoras para a construção desse modelo costumam envolver demanda constante, quer dizer, sem oscilação. Aí, nesse contexto, eu poderia entender o leque a partir de uma formuleta que diz que ele seria a raiz quadrada de um produto entre duas vezes multiplicado pelo custo do pedido, multiplicado pela demanda e dividido pelo custo unitário de estocagem. Lembrando que demanda e custo unitário de estocagem precisariam estar em uma mesma base. Agora, e se de repente fôssemos ser menos criteriosos nas premissas assumidas para a construção do modelo e tentássemos trazer para esse modelo, uma série de imperfeições aí do mundo real? Essas imperfeições seriam caracterizadas aí por um ambiente de risco ou incerteza, onde nem sempre aquele valor esperado seria capaz de fato ocorrer. Então, e se de repente nós tivéssemos a figura de uma demanda inconstante, quer dizer, de uma oscilação na demanda ou eventualmente de atrasos do fornecedor? Então, em linhas gerais, nesse ambiente de mundo perfeito, nós representamos lá a figura na demanda constante, na certeza de entrega do fornecedor, pelo gráfico de perfil da demanda, onde essa demanda ela cai de forma linear e constante, e a partir daí fazemos então toda a modelagem a partir dessas características desse perfil de demanda. Agora, se de repente eu posso ter atrasos do fornecedor, quer dizer, o fornecedor que me entregaria aqui, de repente me entrega 3 dias depois, o que é que isso quer fazer? Que essa demanda ela continuaria mergulhando num estoque inexistente? Ou se porventura a nossa demanda ela pode ser mais intensa do que o que de fato havíamos previsto, quer dizer, um decaimento maior do que o que havíamos previsto, obviamente, essa região daqui negativa do gráfico, nós teríamos problema, porque se aqui é o ponto zero, nós não temos como suportar então essas situações de uma oscilação a maior da demanda ou eventualmente um atraso do fornecedor. Então, em linhas gerais, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos colocar um colchão, nós vamos colocar um amortecedor nessa operação. O que é amortecedor? Então, no lugar desse ponto ser assumido como ponto zero, nós vamos então colocar um fator de segurança aqui. Ó. Nós vamos colocar uma determinada quantidade em estoque que permita suportar seja oscilações de demanda ou seja eventuais atrasos do fornecedor. Esse colchão que nós estamos colocando aqui, ou seja, uma quantidade sempre mantida em estoque para poder suportar oscilações de demanda ou atraso de fornecedor, é o que nós vamos chamar de estoque de segurança.
qual vai ser o estoque de segurança, a implicação do estoque de segurança para a nossa gestão? É que agora isso daqui vai ter um custo, porque se eu assumo o custo unitário de estocagem e se eu estou sempre mantendo agora na operação esse estoque de segurança, o meu custo total vai ter que contar com essa parcela. Quer dizer, é como se fosse um seguro que eu estaria pagando periodicamente, associado à manutenção desse estoque de segurança, e isso estaria sendo pago periodicamente com o objetivo, então, de manter esse fator aqui, ó, de segurança, esse nível de conforto, essa gordura, esse colchão, esse pulmão, o que quisermos chamar, para poder, então, suportar essas eventuais aí, características de mundo real e nem sempre contempladas em modelos com premissas bastante simplificadas. Uma situação real que eu vivi no passado e que chama a atenção para a importância disso é que no passado eu trabalhei numa operação, essa operação tinha o seu principal insumo vindo da região norte, e para que esse insumo, a carreta com o insumo chegasse até nós durante um período, durante boa parte aí da operação, durante uma parte do percurso, essa carreta ela precisaria na região norte, quer dizer, trafegar num rio, e para trafegar num rio ela precisaria então ser colocada numa balsa. Obviamente, para ela entrar na balsa, tem a figura da rampa para poder ter acesso à balsa. Mas se de repente o período de estiagem na região norte fosse muito extenso, a calha do rio iria baixar, consequentemente a balsa também ficaria numa posição muito mais baixa e aí existiria uma séria dificuldade. Quer dizer, não teríamos como então colocar a carreta na balsa para a partir daí trazer esse insumo para a operação. Consequentemente, aquele planejamento de entrega por parte do fornecedor sofreria um substancial atraso. Como é que então eu poderia me precaver contra esses eventuais atrasos de entrega? Então o caminhão não embarcaria e aí sérios atrasos na entrega. Então geralmente eu poderia me precaver em relação a esse eventual aí atraso do fornecedor por meio da manutenção de um estoque na minha operação, um estoque de segurança que permitisse suportar isso daí. O que é o estoque de segurança, então, no gráfico dente de serra? Ora, como demanda pode apresentar instabilidade, quer dizer, pode ser maior do que o previsto, ou a entrega pode atrasar, então, de um modo geral, é como se nós introduzíssemos aí no nosso gráfico dente de serra a figura do estoque de segurança. Então, esse estoque de segurança precisaria ser determinado de forma a fazer com que existisse uma otimização entre o ônus associado à sua presença e o ônus associado à elevação de demanda e, consequentemente, parada de produção por inexistência do insumo, ou eventual também, né, atraso de entrega e parada da produção por eventuais aí, ausências do insumo. Qual é a implicação desse estoque de segurança para os parâmetros de gestão de insumos que estávamos conversando, notadamente custo de estocagem e custo de ressuprimento? É que a presença do estoque de segurança vai ampliar o nosso custo de estocagem, porque a partir de agora, o nosso estoque médio, que antes era Q mais 0 dividido por 2, agora se lembre que vai ser Q, que é a quantidade comprada por pedido, mais o estoque de segurança, e no ponto final teríamos o próprio estoque de segurança. Então, qual seria a implicação sobre o estoque médio? Seria que agora o estoque médio vai ser o estoque inicial, Q, mais o estoque de segurança. Esse é o estoque inicial que a gente tem, ele está aqui, ó, porque lembre-se que Q é essa quantidade comprada, então nesse ponto eu tenho Q mais o estoque de segurança. O estoque final vai ser o estoque de segurança, e aí se eu quero calcular a média disso, somos 2 e divido por 2. Então, quando eu faço isso, eu vou acabar então dizendo que o estoque médio vai ser igual a Q dividido por 2, mais Q dividido por 2, mais o nosso estoque de segurança. Como o nosso custo total de estocagem, conforme discutimos em aula anterior, seria o custo unitário de estocagem vezes o estoque médio, então agora, ao colocar aqui o estoque médio, Q sobre 2 mais o estoque de segurança, vamos então verificar
que, em relação à situação sem o estoque de segurança, a presença do estoque de segurança vai trazer uma variação no custo, por sua vez igual ao custo unitário de estocagem vezes o próprio estoque de segurança. Então, a nossa operação ela vai ter um ônus maior da gestão, mas espera-se que esse ônus maior seja compensado por diminuição aí dos efeitos associados à eventual ausência de insumos em estoque por elevação de demanda ou por atraso do fornecedor. Então, adicionalmente, se por outro lado temos a figura do fato do fornecedor entregar num prazo não nulo, então, de um modo geral, nesse mundo aí, já incorporando eventuais riscos e incertezas aí do mundo real, como oscilação de demanda ou atraso do fornecedor, aí nós podemos então incorporar nesse gráfico a figura do ponto de pedido. Então, o que seria o ponto de pedido? Ora, eu defaso o prazo aí necessário demandado pelo fornecedor para fazer a entrega e calibro no meu sistema um determinado ponto de pedido. O que é que isso quer dizer? No momento que o nosso estoque do insumo chegar a alcançar esse gatilho, esse ponto do pedido, eu disparo então a solicitação para o fornecedor, já que ele precisaria desse prazo para fazer a entrega. Com isso, nós passamos a ter um modelo que permite, então, incorporar uma série de características aí de mundo real e que tornam esse modelo mais robusto, incorporando riscos aí com oscilação de demanda ou eventuais atrasos de fornecedor. As implicações da segurança estariam justamente associadas ao fato de que agora o nosso custo total ele vai ter uma parcela associada à manutenção do estoque de segurança. Ele vai ser maior. Mas, se vamos entender o impacto sobre o lote econômico de compra, o lote econômico de compra foi obtido a partir, então, do conceito de derivada. Temos um polinômio, e ao derivar esse polinômio, a derivada vai permitir encontrar um ponto de máximo ou mínimo, nesse caso, um ponto de mínimo. Como a parcela associada ao estoque de segurança é uma constante, no momento que nós derivamos, a derivada de uma constante é nula, então não temos uma alteração sobre o lote econômico de compra. Então, a presença do estoque de segurança e nada interfere aí o nosso lote econômico de compra, por sua vez, igual lá a raiz quadrada do produto entre 2, custo unitário de pedido, demanda, dividido por custo unitário de estocagem, lembrando que a demanda e o custo unitário de estocagem precisam estar na mesma base. Com isso, se vamos comparar as duas situações, quer dizer, que conversamos em aula anterior sem a figura do estoque de segurança, com a presença do estoque de segurança, o que acabamos tendo, na verdade, é a introdução no estoque médio, quer dizer, no custo total de estocagem, quer dizer, o efeito sobre o custo é o produto entre o custo unitário e o estoque de segurança, e a partir daí, na verdade, o impacto, né, já que essa parcela vai afetar o custo total. O leque não se altera, então na ausência do estoque de segurança ou na presença do estoque de segurança, os valores do leque, do lote econômico de compra, eles são exatamente iguais. Quando vamos entender o comportamento dos gráficos, tentando entender a evolução dos custos a partir da quantidade, quer dizer, sem estoque de segurança, tínhamos aquele gráfico originalmente discutido por nós. Na presença do estoque de segurança, o que é que a gente vai ver? Que o custo total ele vai sofrer a variação, quer dizer, a presença do estoque de segurança provoca uma variação do custo unitário de estocagem multiplicado pelo estoque de segurança. Isso eleva também o custo total com o estoque de segurança, mas se analisarmos o ponto do lote econômico de compra, ele não se altera. Quer dizer, com a presença do estoque de segurança ou sem ele, quer dizer, o lote econômico de compra, ele apresenta o mesmo valor. Quer dizer, o leque não se altera, ele é dado pela formuleta que já havíamos visto. Com isso, esperamos ter alcançado os objetivos pretendidos para essa nossa conversa, que envolvia entender os desafios para a gestão de materiais, incorporando aí esses riscos e incertezas do mundo real,
e mantendo na operação a figura de um estoque de segurança. Bons estudos!